sermos a expressão do amor de Deus no meio do povo. Estamos aqui na presença do Senhor. O Senhor vai fazer grandes coisas entre nós. Mas gostaria nesse momento de conhecer se há visitantes aqui. Se você está nos visitando nesta manhã, você se coloque em pé, se for possível, para que a igreja conheça. Tem aí quem está nos visitando aqui, quem está próximo, dê um abraço, cumprimente esse nosso querido que está aí. É importante para todos nós, a sua presença é importante para a igreja. Aqueles irmãos das nossas congregações que estão nesta manhã aí, fiquem em pé, das nossas congregações que vieram nesta manhã. Isso, Deus abençoe todos, Deus abençoe. Que a nossa casa, nossa gente, nossa igreja. Eu gostaria que todos se colocassem em pé nesse momento agora. Isso. Cumprimente seu irmão que está do seu lado aí, dê um bom dia para ele. Dê um abraço nele, nesse momento bem gostoso. Momento de comunhão. Amém, queridos. Amém, amém, amém. Agora vamos ler um texto da palavra de Deus no livro de Salmos, Salmo 67. Vamos ler 4 versículos da palavra de Deus. Se você trouxe a sua Bíblia, vamos fazer a leitura nesse momento. O que diz a palavra do Senhor? Ó Deus, tem misericórdia de nós e abençoa-nos, trata-nos com bondade, assim o mundo inteiro conhecerá a tua vontade e a tua salvação será conhecida por todos os povos. Que os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem, que as nações se alegrem e cantem de alegria, porque julgas os povos com justiça e guias as nações do mundo. Assim, o mundo inteiro conhecerá a tua vontade e a tua salvação será conhecida por todos os povos. Vamos orar, feche seus olhos, vamos estar na presença do Senhor. Nesse primeiro momento aí, você faça a sua oração, ore ao Senhor, porque queremos que Deus vai falar ao nosso coração, Deus vai tocar profundamente em todos nós, e vamos ser desafiados para continuar sendo a expressão do amor de Deus no meio do povo, amar quem está próximo de nós. Feche os olhos, faça a sua oração nesse momento aqui. Pai, nós te agradecemos por esse privilégio, pela alegria que nós temos de estar na presença do Senhor. Estamos aqui reunidos no nome de Jesus. E o desejo do nosso coração é ser tocado pelo Espírito Santo, de um modo muito especial, que o Senhor vai falar a todos nós, e nós vamos nos render aos teus pés, como teus servos, com o propósito de servir, estar a serviço do Senhor, amando pessoas, Pai. Por isso que nesta manhã, durante esse culto, que o Senhor manifeste o teu poder, a tua glória, e que a presença do Senhor seja tão real no nosso meio, que nós vamos sentir o toque do teu Santo Espírito em cada um de nós. Pai, que o Senhor esteja abençoando todos nós que estamos aqui, todas as pessoas que têm uma responsabilidade nesta manhã, durante o culto, em toda a atividade da tua igreja nesta manhã. Abençoa todos, Pai. Seja abençoando também aquelas pessoas que estão através da internet, se dedicando ao Senhor nesse momento, cultuando o Senhor nesse momento.
Por isso nós te agradecemos e rogamos que durante esse culto, na manifestação da glória do Senhor, o Senhor esteja nos abençoando todos nós, com toda sorte de bênção, na plenitude da bênção de Cristo. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém, amém. Queridos, vamos louvar e adorar o nosso Deus. Deus está aqui, por isso que Ele está perto de nós, nós podemos adorá-lo, amém? Os que precisam ter esperança para viver, venham conhecer o Salvador. Encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador. Deus está perto de nós, sobre o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu seu amor, Deus está perto de nós. Todos que são de Jesus, mortos para o mundo, vivos para a luz, venham adorar o Salvador. Todos que sabem perseverar, na fé que tudo vencerá, venham adorar o Salvador. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, seu amor, Deus está perto de nós. Nada pode nos separar, Deus está perto de nós. Nossa fé ninguém pode roubar, Deus está perto de nós. O seu trono não se abalará, Deus está perto de nós. Não há mais nenhum temor, nos libertou, perto está o Senhor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Aleluia! Deus está perto de nós. Que a luz de Cristo possa continuar brilhando, porque Ele está aqui. Aonde tem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei, amém? Vejo a luz do Senhor que brilha, bem no meio das trevas brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda de um sono profundo, brilha em mim. Você pode cantar assim. Brilha Jesus.
de glória em glória, mostra sempre a tua história. Brilha em mim. Só você cantando agora. Brilha, Jesus. Brilha forte nos povos sempre. Brilha, Jesus, deixa a chama. Amém. Que essa fonte de amor Fonte de amor faz jorrar faz jorrar sobre os povos sempre. Brilha, Jesus, deixa a chama arder. Brilha, Jesus, brilha forte nos povos sempre. Brilha, Jesus, deixa a chama arder. Fonte de amor faz jorrar sobre os povos sempre. Brilha, Jesus, deixa a chama arder. Aleluia, amém. Graças damos ao Senhor. Razões nós temos muitas para falarmos ao Senhor, damos graças ao teu nome, porque Ele tem sido Deus fiel em todo esse tempo, aqui e em todos os lugares, amém? Aqui diante de ti, eu tenho tanto para te agradecer. Graças dou, graças dou, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Amém. Tens feito tanto por mim, Senhor. Tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, Por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. 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 Graças dou. Você pode tomar assento, querido. Nós vamos nesse tempo participar juntos, momento de batismo junto com toda a nossa equipe pastoral. Nós estamos aqui hoje para celebrar batismos, né? E vão ser batizados nesse momento
o Jefferson, o Wellington, o Everton e o Guilherme. Eu queria que todos os familiares e as células deles ficassem em pé agora, por favor, todos eles, isso. Eu queria perguntar a todos vocês, se vocês creem no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Mediante a pública profissão de fé de vocês, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos aqui com a Adriele, o Albino, a Vanessa e a Suzy. Eu queria convidar os parentes e as células deles a ficarem de pé aqui agora nesse momento. Muito bem. Eu queria perguntar a vocês, vocês creem no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a pública profissão de fé de vocês, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui nós estamos com a Mariana, é isso? Mariana, né? O Murilo, a Ana e o Guilherme. Queria perguntar, primeiro, todos os parentes, células, fiquem em pé nesse momento do batismo deles. Muito bem, permaneçam em pé. Queria perguntar a vocês, se vocês creem no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Sim. Mediante a pública profissão de fé de vocês, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos aqui com a Adriana, o Luiz, a Rafaela e o João. Os parentes, as células, fiquem em pé nesse momento do batismo deles aqui. Queria perguntar a vocês, vocês creem no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a pública profissão de fé de vocês, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos aqui com o Bruno, a Sara, a Rosane, a Bianca com os discipuladores dela, pais da Bianca, que bênção. E eu queria perguntar, vocês creem no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador? Sim. Então todos os parentes e células fiquem em pé agora para essa hora do batismo deles. Então nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos aqui com o Marlon, marido da Adriana, que está aqui, não é? Catiúcia. Acertei, né? Os parentes deles, as células, podem ficar de pé. Isso. Queria perguntar, vocês creem no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador? Cremos. Mediante a pública profissão de fé de vocês, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sempre
para a família, a célula ficar de pé. Está lá, olha lá. José, você crê no Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. 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 Graças dou. Pela sua diversidade de culturas, pelo povo alegre, pela música e pela dança, conhecido também pela miséria, pelas guerras, fome e doenças que ainda atingem alguns países. Todos os anos, diversas denominações enviam missionários para socorrer essa terra. Levam alimentos, médicos, roupas e a palavra de Deus. Apesar de todas essas obras, ainda assim, esse povo precisa hoje de algo fundamental. Precisa de homens e mulheres que possam capacitá-los a continuar o trabalho iniciado pelos missionários. Nós estamos na África. A nossa igreja tem feito um trabalho missionário em vários lugares. E como é gostoso ver pessoas se entregando, né, para Jesus, tomando o compromisso do batismo aqui na nossa igreja, nas nossas congregações. E cada vez que a gente vê uma pessoa, uma alma se entregando para o Senhor Jesus, a gente faz festa. E nos céus há festa para cada alma que é alcançada. E por isso nós temos investido em missões. Porque nós queremos ver mais pessoas sendo alcançadas pelo poder resgatador do nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós temos missionários lá na África. Porque nós nos importamos com aqueles que estão lá e queremos que eles conheçam esse mesmo Jesus que nós conhecemos. A missionária Raquel está aqui conosco e ela foi missionária durante um bom tempo com a AME, ajudou em várias ações missionárias ali na África. Eu quero perguntar para ela, Raquel, o que a gente tem feito na África? Como é isso? O que tem acontecido? Como a nossa igreja tem ajudado o trabalho missionário lá na África? Bom, na África, nós por muito tempo tivemos o casal Hans e Úrsula em Angola. Hoje eles estão de volta à África, morando na África do Sul, trabalhando pela Junta de Missões Mundiais. Desde 2006, a igreja envia pelo menos uma equipe em apoio ao trabalho de Moçambique, uma equipe por ano, no mínimo, já enviamos 2 por ano para lá. E temos também apoiado outros trabalhos de agências missionárias, além da Junta de Missões Mundiais, como algumas fotos que vocês viram nesse vídeo, são de um trabalho realizado em Uganda, Quênia e no Sudão do Sul. Temos sudaneses que precisaram sair do seu país e estão aqui com a gente está cuidando deles, são africanos que a gente trouxe para perto para poder cuidar num tempo difícil. Então, em vários lugares da África, nós temos desenvolvido ações missionárias. E pelo que orar? Quais são os principais motivos que a gente deve orar agora com relação à África? Os motivos de oração são muitos. O trabalho precisa de apoio da igreja em treinamento. Ainda a gente encontra necessidades básicas como fome, assistência médica, água potável, as pessoas não têm em muitos lugares da África. Mas outros problemas, como talvez vocês tenham acompanhado, o que acontece em nações como o Quênia, que por conta de algumas situações vividas ali pela guerra contra organizações extremistas, sofre o que sofreu na semana passada com o ataque no shopping. O terrorismo lá é rotina para as pessoas em muitas nações na África. Então, nós precisamos orar por isso também. Outra razão para nós orarmos são pelos nomes dos missionários que nós temos lá. A missionária Noêmia, que está em Moçambique. O missionário Hans, que estará sendo comissionado hoje à noite para a África também. Outros trabalhos, o Sudão. Nós ouvimos um testemunho esses dias
em uma das mostras missionárias da missionária Ludmila, sobre aquilo que está acontecendo hoje lá no Sudão, mortes, muitas coisas, violência acontecendo nas ruas daquele país. Nós precisamos orar pela África, que muitas vezes essas informações não chegam para a gente. Nós vamos orar também pelos pedidos da caixinha, e eu quero fazer algo nessa noite um pouquinho diferente. Vamos ficar de pé? Nós vamos fazer assim, eu queria que 2 pessoas, vamos fazer grupinhos de 3, 2 pessoas estarão orando pela África, por esses pedidos que nós falamos aqui. E uma pessoa vai orar pelos pedidos da gente, por aquilo que está acontecendo no coração. Deus sabe qual é a necessidade do seu coração, aquilo que você colocou aqui nessa caixinha, talvez aquilo que você não colocou, mas está aí com você. Então esse é o momento de nós orarmos pela África e por nós. Vamos fazer isso? Grupos de 3. Pai querido, muito obrigada, Senhor, porque diante de tantas situações que nos deixam impotentes, Deus, diante de tantos desafios, Senhor, nós podemos olhar para o Senhor e, crendo no Teu poder, nos dirigir a Ti em oração, Senhor. E nessa manhã queremos colocar diante da Tua presença a vida, Senhor, do povo africano, tantas nações ali sofrendo, Senhor, diversas situações tão complicadas, extremas, gente que nos dias de hoje, e muita gente que ainda morre de fome, Senhor, que não tem o que comer, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor. Levanta, Senhor, pessoas que estejam dispostas a demonstrar o Teu amor. Chama, Senhor, o Teu povo a amar o povo africano, Pai. Colocamos diante do Senhor os missionários que vivem ali. Pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre a obra das mãos deles, ó Deus. Que haja frutos para a glória do Senhor, ó Pai. Abençoa, que a Tua igreja cresça, Senhor, e cresça em compromisso contigo. Que haja libertação, Senhor. Que as pessoas que estão andando cegas, ó Deus, consigam ver a verdade, Deus. Liberta aquele povo, Senhor. Tem misericórdia daqueles que têm sofrido, Senhor, com ações terroristas, ó Deus, com as guerras, Senhor, lutas entre etnias, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, dissipa as trevas naquele lugar, Senhor. Sabemos que Tu tens poder para isso, ó Deus. Levanta a Tua igreja que existe lá na África, Senhor. Faz um avivamento acontecer no meio deles, ó Deus. E que nós também consigamos entender qual é a nossa parte, porque fazemos, mas ainda fazemos muito pouco, Senhor. E Deus, eu coloco diante do Senhor o coração de cada um que está aqui nessa manhã, porque assim como nós podemos colocar diante do Senhor a vida dos africanos que estão longe de nós, temos aqui, Senhor, irmãos, estamos reunidos como irmãos nessa manhã e colocamos diante do Senhor, Pai, a vida de cada um de nós, os pedidos que foram trazidos aqui à frente e clamamos, Senhor, coloca a Tua mão, abençoa, Deus. Toca, Senhor, a vida, as situações difíceis, Senhor. Em nome de Jesus, Pai querido. Nos abençoa. Nós dependemos do Senhor. Somos nada sem Ti, Pai. Derrama da Tua graça, Senhor, da Tua misericórdia sobre nós. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-Te, Senhor. Sempre
sempre a ti eu graças dou, graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou. Graças dou, graças dou. Podeis assentar, querido. Temos sempre tanto a agradecer, nós trazemos os nossos pedidos, mas sempre temos também muitas coisas a agradecer ao Senhor. E é tão gostoso quando a gente pode matar a saudade de alguém, né? A gente brinca que missionário vive com saudade de alguém. Ou está com saudade de casa, da igreja porque está no campo, ou está com saudade do campo porque está em casa. E a gente tem amigos espalhados pelo mundo e é tão bom quando a gente pode reencontrar. Eu tenho aqui hoje a alegria de trazer a Thalita, que estudou missiologia em Minas comigo e é missionária da Junta de Missões Mundiais, com o esposo dela, o Américo, que é peruano. Os dois se conheceram ali no Radical Latino e hoje são missionários da Junta e vão compartilhar um pouquinho com a gente do que eles têm vivido nessa vida missionária. Amados, para nós é um prazer estar com vocês. É um presente de Deus para nós estar aqui. Nós somos, como Raquel e somos missionários da Junta de Missões Mundiais. Recebam um abraço fraternal de nossos mais de 800 missionários que estão espalhados no mundo. Recebam também a nossa gratidão pelo apoio, orações e ofertas. Eu sou fruto dessa obra missionária. Há 6 anos atrás, estive no mundo das drogas. Por quase 9 anos, procurei ajuda de diversas formas, inclusive na igreja, e não conseguia me libertar. Perdi minha família, trabalho, amigos e minha noiva também. Até que Deus me encontrou. E através do Centro de Recuperação da Junta de Missões Mundiais, em Arequipa, Peru, conheci a Jesus, fui liberto pelo seu sangue. Lá pude ser capacitado, fui chamado e me tornei líder desse projeto por 4 anos, como missionário da terra dos irmãos. Deus transformou minha vida para ser ponte de transformação para outros. Amados, sempre podemos fazer mais. Nós, no mundo, temos mais ou menos 400 milhões de dependentes químicos. E as estatísticas, que são por a ONU, dizem que se a gente não faz nada, que os irmãos não fazem nada, vamos ter um dependente em nossa casa. Assim que essas estatísticas nos assustam e queremos trabalhar com isso. Para nós é uma alegria poder servir ao Senhor juntos. Como a Raquel colocou, nós nos conhecemos de um projeto missionário e a partir daquele momento Deus foi transformando as nossas vidas e nós compreendemos que Deus queria que nós nos juntássemos, estivéssemos juntos. Então nós nos casamos há 1 ano e 2 meses recém. E Deus tem nos permitido viver para a glória dEle. E o nosso novo desafio é na Bolívia. Na Bolívia existem aproximadamente 25 mil universitários estrangeiros. E nós queremos, pelo poder do Senhor, abrir uma igreja entre esses universitários, no meio das diversas universidades que tem naquele lugar. Nós vamos trabalhar em Santa Cruz de la Sierra. E Deus tem um desafio para cada um do seu povo. Nós queremos capacitar esses jovens para que eles possam servir com a sua profissão. E assim, juntos, nós vamos poder espalhar o Evangelho não só ali na Bolívia. Quando eles voltarem para os seus países, eles também vão poder continuar compartilhando o amor do Senhor. Amados, muitas pessoas que não creem em Jesus pensam que nós estamos mortos por nossas ações. Amados, por muitas das vezes as pessoas pensam que nós estamos mortos por estar com Cristo. Mas Deus nos ensina e nos diz
que nosotros estamos vivos y que tenemos que amar a esas personas. Deus nos ensina e nos fala que nós estamos vivos e que nós temos que amar essas pessoas. Pero ese amor no solamente es un sentimiento, sino es una decisión que tenemos que tomar. E esse amor não é apenas um sentimento, é uma decisão que nós temos que tomar. Para que esas personas conozcan la vida que nosotros conocemos. Para que essas pessoas conheçam a vida que nós conhecemos. Y decir para ellos que no estamos muertos, E dizer para eles que nós não estamos mortos. que estamos vivos. Nós estamos vivos. Mis viejos amigos creen que estoy muerto, porque no vivo como ellos, porque no tomo del vino que ellos beben. Mis viejos amigos creen que estoy muerto, porque ya no soy ese hombre que reía y gritaba en las fiestas. No estoy muerto, no estoy muerto, estoy vivo porque Cristo vive en mí. Y Él me ha dado la vida, me ha llenado de amor, me ha mostrado el camino y la luz. Ha borrado mis pecados, ha llenado mi alma entera. No estoy muerto, no estoy muerto, estoy vivo. Mis viejos amigos creen que estoy muerto, porque no vivo como ellos, ni engaño a la mujer, ni critico al amigo. Mis viejos amigos creen que estoy muerto, porque no vivo la vida atormentado por tener más dinero. No estoy muerto, no estoy muerto, estoy vivo porque Cristo vive en mí. Y Él me ha dado la vida, me ha llenado de amor, me ha mostrado el camino y la luz. Ha borrado mis pecados, ha llenado mi alma entera. No estoy muerto, no estoy muerto, estoy vivo. Él me ha dado la vida, me ha llenado de amor, me ha mostrado el camino y la luz. Ha borrado mis pecados, ha llenado mi alma entera. No estoy muerto, no estoy muerto, estoy vivo. Estoy vivo. Estoy vivo, estoy vivo. Deus abençoe, meus amados. Chega aqui, Américo. Vamos orar por esses queridos e pedir que o Senhor abençoe a vida e o ministério deles. Senhor, muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem feito uma obra, o Senhor tem escrito a história, Deus, do Américo, da Thalita, agora os dois como um casal, Senhor, trabalhando na Tua obra. O Senhor conhece o coração deles, o Senhor conhece o relacionamento, as necessidades, os planos, os sonhos do coração, Senhor. E nós queremos clamar pela Tua bênção sobre a vida dos Teus filhos, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, te pedimos que o Senhor supra as suas necessidades, que o Senhor providencie tudo o que eles precisam para chegarem à Bolívia, Senhor. Que o Senhor prepare o caminho deles naquele lugar. E nós já te agradecemos por todas as pessoas que vão conhecer o Teu amor através do ministério deles ali, Senhor. Derrama a Tua graça sobre a família que fica aqui no Brasil, sobre a família que ficou no Peru, ó Deus. E que em nome de Jesus a gente possa ouvir muita coisa boa da Tua graça na vida e no ministério desses queridos, Senhor. Obrigada pela presença deles aqui conosco, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Graças a Deus, né? Tem sido uma festa muito gostosa. Começou na quinta noite com o jantar, sexta-feira, quando estivemos aqui ouvindo. Alguém já falou tanto o nome, né? Que está o pastor Capelete aqui, né? Outro dia alguém veio falar comigo assim: olha, eu gostei tanto do pastor Macarrão, né? Coitado dele, né? Olha só, viu? Mas gente boa tem falado muito sobre essa questão de amar, né? De uma maneira intensa, prática. O que a Bíblia ensina sobre isso?
e tem tocado os nossos corações. E a festa continua hoje, agora daqui a pouquinho, já estamos vivendo aqui no culto, com os batismos, com os testemunhos, com a palavra do Miguel. À noite também, o pastor Capelete, não é Macarrão, tá? Vai estar falando de novo aqui com a gente vai ter a nomeação dos novos missionários que vão estar saindo. Mas a festa na igreja não termina, porque essa semana tem de consciência rosa, né? Esse evento que nasceu aqui na igreja, agora já não é mais só nosso, é das igrejas evangélicas, e vai acontecer aqui. Começa que dia? Quinta-feira, a que horas? Ninguém sabe me dizer nada aqui hoje. Que horas que é a quinta-feira? 19h30. Então, todas as mulheres fiquem de pé aqui, ó, tá? Ó, quinta-feira nós temos vários preletores internacionais. Olha quanta mulher, olha só. Então, ó, o negócio é sério, hein? É consciência para vocês. Depois vocês vão dar um puxão de orelha, porque nós já fizemos dos maridos, né? Semana passada foi dos maridos, agora é de vocês. Eu quero ver como é que vai ser, porque os homens estavam lá com 500. Mulher vai ter mais? Não acredito. Quantos você acha que vai ter? No mínimo nós vamos ser em 1000. E eu vou estar aqui, se Deus quiser, em nome de Jesus. Obrigada pelas orações, gente. Tá frio, tá chovendo, não tem janela. Eu quero ver a mulher vir aqui. Então, ó, vocês estão convidadas. É uma conferência só para mulheres, tá? O homem pode vir, né? Pode, mas ele é convidado, né? E trabalhando as questões da família, as questões da modernidade, as questões das várias situações. Então, convida a sua amiga, é uma grande oportunidade, excelentes preletores. Quinta-feira, sexta, sábado, tá? Sábado vai ter oficinas de manhã e de tarde aqui, vai ter muita coisa boa, e termina no sábado, porque é para toda a cidade, não é, evangélica aqui. Então conto com você. Esse é o momento da gente entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós sempre praticamos isso nos nossos cultos, e sempre eu digo isso, que nós fazemos isso voluntariamente, fazemos com alegria, porque entendemos que a obra do Senhor é parte da nossa vida, não é? E em todos os sentidos, com os nossos dons, com os nossos talentos, com o nosso jeito de ser, a gente quer servir ao Senhor, e com os recursos também. Mas hoje tem algo especial. Você recebeu esse folder aqui, tá? Em missão. Esse folder em missão, vamos ver se ele mostra aqui. Eu não tenho retorno, então não sei se está saindo. Está saindo aí para você ou não? Tá? Saiu aí? Então tá. Esse folder em missão é o compromisso missionário que a igreja faz, né? Você sabia que missionário come todo dia? Tem dúvida disso? Né? Não. Sabia que ele tem que pagar água, luz, né? Tem que fazer, tem que cuidar da vida dele. Então, a nossa oferta missionária é mensal. Nós nos propomos a dar uma parte da nossa renda mensalmente. Como você faz isso? Você preenche esse folder e faz o seu compromisso, tá? Você diz, olha, eu vou me comprometer com o projeto tal, na Índia, o projeto na África, ou você não sabe, deixa em branco, eu estou me comprometendo com a obra missionária da igreja, tá? E a gente vai estar, através desse compromisso, mais 20% da receita dos dízimos. Toda vez que você dá o dízimo, 20% do que você está dando de dízimo vai direto para missões, tá? E mais essas ofertas, nós fazemos o nosso orçamento da obra missionária, e aí então investimos nos projetos missionários conforme aquilo que você se compromete e aquilo que a igreja se propõe, que é 20% da sua receita para a obra missionária. Com isso a gente abre, mantém os projetos que existem e expande a obra missionária. Você tem um orçamento na sua casa, você sabe como é que funciona, você tem que fazer as suas contas, não é? E conforme o seu orçamento você se compromete, você faz isso ou faz aquilo. A igreja é a mesma coisa. Como é que nós fazemos esse orçamento?
20% da receita de dízimos e mais toda oferta específica que é levantada através do coração, do prazer que cada um de nós temos com o Senhor. Então pega esse folder, preenche esse folder, tá? E entrega na hora do ofertório, junto com o seu dízimo, sua oferta alçada, porque é assim que a gente vai fazer a obra de Deus expandir-se aqui no Brasil, aqui na cidade de Curitiba, no interior do Paraná, nos outros estados brasileiros e também no mundo. Para a glória de Deus, né? Em dezembro a gente vai estar organizando uma das nossas congregações em Porto Alegre, né? Louvado seja Deus, né? Que não é só aqui pertinho não, né? Já tivemos o privilégio de organizar igrejas na Suíça, de organizar igreja em Portugal, não é isso? Em tantos outros lugares, fruto do trabalho missionário de tantos irmãos nossos. Então agora é a sua hora, tá? Enquanto nós adoramos a Deus, você que veio preparado para consagrar ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta alçada, e você pergunta para Deus, qual é a minha parte? Preenche aí e se comprometa, mês a mês, a participar da obra missionária. Quanta coisa tenho feito para o meu prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim, ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Você pode colocar em pé e juntos continuamos cantando. Quanta coisa tenho feito O meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim, ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres enviar. me coloco submisso A ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar.
ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar, para o teu querer em mim realizar, para o teu querer em mim realizar. Cantarmos, eis-me aqui, Senhor, que a gente possa falar, eu estou pronto, eu quero ir pregar o teu evangelho para onde o Senhor me levar, onde eu estiver, em qualquer lugar que eu estiver, que eu possa sempre anunciar a tua palavra, amém? Você pode se...
Algumas pessoas, às vezes, quando veem tudo quanto a gente tem visto na TV e nos jornais, ficam com o coração pensando assim: mas será que Deus é bom? E às vezes, quando a gente vê a força da natureza e as coisas acontecendo, a gente fica com o coração pesado e uma série de dúvidas vem no nosso coração: será que Deus se importa? E ontem eu estava vendo algumas coisas nesse sentido e vi um depoimento muito interessante e eu queria compartilhar com vocês. Era um filmezinho pequenininho que eu encontrei na internet, até esqueci de trazê-lo para mostrar a vocês, onde Einstein, enquanto criança, discutia com o seu professor na escola e o seu professor questionava Deus. E aí Einstein faz algumas perguntas ao seu professor e ele diz assim: não terei a propriedade daquele homem para falar das coisas da física, mas ele dizia assim: o senhor pode estudar a escuridão? Porque ele dizia que Deus era o culpado de todo o mal. E ele disse: não, eu não posso estudar a escuridão, porque a escuridão não existe, o que existe é a ausência de luz. E ele vai fazendo uma série de perguntas falando sobre o bem e sobre o mal, e ele termina dizendo que as nossas decisões constroem o mal na nossa vida. É verdade, ninguém tem um controle sobre a chuva ou sobre as encostas dos montes, mas a gente tem um controle para construir naqueles lugares. Ninguém tem o controle, às vezes, da intempérie da natureza, mas às vezes a gente se acha tão poderoso que diz que pode controlar todas as forças, e na verdade nós não temos controle nenhum de nada. Nós somos só seres humanos. E às vezes, quando uma catástrofe que ninguém quer que aconteça vem à realidade esse senso: apesar de toda a minha engenharia, apesar de toda a minha tecnologia, apesar de toda a minha ciência, eu continuo sendo o ser humano que carece da graça, da misericórdia, da sabedoria e da bênção de Deus todos os dias, até para respirar. Então, eu posso cantar que Deus é incomparável, que Deus é bom, porque eu preciso da sabedoria dele para viver. Eu preciso da sabedoria dele para fazer as escolhas da minha vida. Eu preciso da sabedoria dele. E quando a gente imagina que não precisa, a gente se considera tão independente e percebe ao longo da vida, nas nossas incoerências, que a gente não tem tanto poder assim na terra. Precisamos ajudar, vamos ajudar. É vontade de Deus que a gente ajude, mas é também um alerta para cada um de nós, que nós precisamos depender de Deus todos os dias. Queria continuar estudando a palavra de Deus com vocês. Nós começamos esse ano a falar sobre personagens da Bíblia que Deus tinha um propósito muito grande, que Deus queria fazer algo tremendo, mas que no decorrer da sua jornada eles foram desqualificados. Pessoas para com quem Deus tinha grandes propósitos, mas perderam e se perderam nos seus erros, e aí não puderam cumprir a missão a que foram chamados. A semana passada nós falamos um pouquinho sobre Caim, e vimos como é que esse homem se perdeu no projeto de Deus. E eu queria olhar para um outro homem da Bíblia, o homem chamado Sansão. E há um velho hino que nos afirma que não é dos fortes a vitória, mas dos leais a Jesus. E se a gente pudesse dar um tema, um lema para a história da vida desse juiz da Bíblia chamado Sansão, que durante 20 anos ele foi um personagem muito forte de Israel, mas que, apesar de toda a sua força, não obteve vitória.
olhando para a Bíblia, a gente vai encontrar que não houve em Israel, nos tempos dos juízes, nenhum outro líder dotado dos recursos de força e coragem que Sansão recebera de Deus. No entanto, nenhum outro foi marcado por uma derrota tão fragorosa quanto a deste homem. E eu queria tentar olhar para a história de Sansão, que está no livro de Juízes, no capítulo 13 até o capítulo 16. Quais foram os erros que desqualificaram este líder do povo de Deus? Quais eram as dificuldades que haviam no coração desse homem? O primeiro trecho que eu queria ler com vocês se encontra no capítulo 13 do livro de Juízes. E nós vamos fazer um passeio aqui nesses capítulos 13, 14, 15 e 16 do livro de Juízes. A partir do verso 1 até o verso 5, vai falar sobre o nascimento desse homem e os propósitos de Deus na vida desse homem. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. E apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, toma cuidado, e não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa alguma impura, porque tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Agora, capítulo 15 do livro de Juízes, versículo 11. E então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda do penhasco de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizestes isto? E ele lhes disse: assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Um dos grandes problemas na vida desse homem de Deus, desse líder chamado Sansão, e que vai fazê-lo perder o seu rumo, foi a visão distorcida que ele possuía da sua missão. A palavra de Deus estava dizendo que desde o nascimento ele tinha sido escolhido, e ele tinha sido ungido, e ele tinha recebido alguns dons de Deus desde o ventre da sua mãe. E o propósito de Deus para a vida de Sansão é que ele fosse a semelhança dos outros juízes que encontramos no livro de Juízes, um líder no meio do povo de Israel. E a sua missão era aglutinar aquele povo. A sua missão era trazer esse povo como um líder para um novo momento em que Deus livraria da opressão dos filisteus o povo de Israel. Mas é interessante que esse homem, apesar de se tornar um tremendo batalhador contra os filisteus, a sua missão não era ser um líder. A sua missão não era agregar o povo, não era trazer de volta o povo a Deus e entender que a vitória vem do Senhor, não era enfrentar os filisteus apenas conduzindo o povo a uma nova postura de vida, mas era simplesmente cuidar de uma vingança pessoal. Deus o havia separado e ungido para que ele fosse homem de Deus e lutasse as batalhas do Senhor na terra. Mas não foi isso que aconteceu na vida de Sansão. E quando a gente começa a estudar os capítulos 13, 14, 15, 16, a gente vai perceber que a primeira coisa é que Sansão recebeu os dons, recebeu a bênção,
recebeu a força, recebeu a unção do Senhor, mas começou a cuidar da sua vida. E ele se acomodou e guardou a unção para si mesmo. E depois, num segundo momento, ele começa a se confraternizar com o inimigo. E ele escolhe uma primeira esposa que era filha dos filisteus, e ele prepara um casamento, e isso está lá no capítulo 14, versículos 1, 2 e 3, e ele vai seguir os costumes dos filisteus, e faz a festa de casamento conforme o costume dos filisteus, e lá a gente vai vendo que ele vai encontrar a sua primeira derrota, justamente porque ele estava fora da visão, fora do propósito, fora da missão que Deus tinha para a vida dele. E então ele é traído pela confiança, traído na confiança da sua futura esposa. Versículos 15, 16 e 17 do capítulo 14 de Juízes diz assim: ao 7º dia disseram à mulher de Sansão: persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que não queimemos a ti e a casa de teu pai. Convidaste-nos para nos apossardes do que é nosso, não é assim? A mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos meus patrícios um enigma a decifrar, e ainda não mo declaraste a mim. E ele lhe disse: nem a meu pai, nem a minha mãe o declarei, e tu declararia a ti? E ela chorava diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas, e ao 7º dia lhe declarou, porquanto o importunava. E então ela declarou o enigma aos seus patrícios. E aí começou a confusão. Ela vai lá, conta para os 30 homens que estavam como convidados dos filisteus para serem padrinhos do casamento de Sansão, e eles se confraternizando com os inimigos. E aí então chega o momento de revelar um enigma, e eles logo descobrem que quem tinha contado a resposta do enigma tinha sido a sua futura esposa. Ele fica muito bravo, sai dali, e ele vai cumprir a aposta, porque era uma aposta, ele tinha que dar 30 vestes de gala para os 30 convidados, e caso eles não soubessem o enigma, eles dariam 30 vestes de gala, cada um a sua veste de gala para o noivo. E ele então vai e rouba essas 30 roupas de gala, matando pessoas dentre os filisteus, porque ele está cheio de ira, porque ele foi enganado. E ele entrega essas coisas, mas quando ele volta, o pai da sua esposa, quando ele sai irado, ele acha que ele não volta mais para o casamento, entrega a sua esposa para ser esposa do padrinho de casamento. E ele se casa, tem a noite de núpcias naquele mesmo dia com a esposa de Sansão. E aí começa toda a confusão na vida de Sansão, porque ele começa a agir por vingança. E é interessante que as coisas vão ficando muito complicadas. Ele mata pessoas, entrega as roupas, depois ele volta para o casamento e a esposa já está casada, e então ele vai e destrói as plantações dessas 30 pessoas. Essas 30 pessoas vão lá e queimam a casa da esposa de Sansão, que já não era mais esposa de Sansão, do pai dela, e a matam, e ele continua na sua rota de vingança. Mas não tem um israelita do lado dele. Por quê? Porque vingança nunca se tornou uma causa que agregue outras pessoas. E Deus não o havia chamado para cuidar somente dos seus interesses. Deus o havia chamado para cumprir o propósito dele na sua vida. A grande lição que eu aprendo aqui com Sansão, nesse primeiro momento da sua vida, é que alguns de nós não entendemos o porquê fomos chamados.
E nós recebemos de Deus graça, e nós recebemos de Deus dons, e nós recebemos misericórdia, e nós recebemos sabedoria, e Deus abençoa a nossa vida. E Deus é tão bom, que Ele não retira de nós a sua bênção. E aí nós começamos a usar a bênção de Deus, os dons de Deus, a sabedoria que Deus tem nos dado para alcançar os nossos propósitos. E aí nós nos desviamos da missão que Deus tem para a nossa vida. E toda vez que um servo de Deus se desvia do propósito que Deus tem para a sua vida e da missão que Deus colocou para ele, de alguma maneira a derrota vai vir para a sua história. E sabe, Deus não precisa fazer absolutamente nada para a gente cair no buraco. A gente cai sozinho. É tão profundo isso, que às vezes a gente olha para Sansão e não consegue entender que existe um Sansão sentado aqui. Você é a pessoa em que Deus tem investido o seu Espírito Santo. Você é a pessoa a quem Deus capacitou com dons e talentos. Você é a pessoa que Deus tem um propósito para a sua vida. Você é a pessoa que Deus tem uma missão designada para a tua vida. E aí o que acontece? Eu pego estas coisas todas e vou vivendo a minha vidinha. Eu não tenho uma intenção ruim, como Sansão não tinha uma intenção ruim. Ele apenas queria viver a vida dele. Ele queria casar, ele queria ter uma família, ele queria ter a sua fazenda, mas ele não estava usando aquilo que era o recurso de Deus, nem o chamado de Deus, desde o seu nascimento, como uma parte integrante do propósito da sua vida e da missão que ele tinha para realizar. E o que vai acontecendo é que a gente usa os dons e os talentos que a gente tem para ganhar dinheiro, para construir a nossa história, para comprar uma casa, para fazer a vida. E a gente se esquece que o foco da nossa vida é ser para a glória de Deus e cumprir a missão que Deus tem para a minha vida. E na medida em que a gente vai fazendo isso, nós mesmos começamos a colocar os pés pelas mãos. E fazemos uma coisa errada aqui e temos as consequências, depois fazemos uma outra coisa errada ali e temos as consequências, e de repente uma avalanche de consequências vem e atropela a nossa vida, e a gente se sente alguém que tem uma sina para desgraça, mas na verdade o que a gente tem é uma perda do foco e do propósito que Deus tem para a nossa vida. Toda vez que eu não coloco o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida, eu estou colocando o meu reino pessoal em primeiro lugar. E toda vez que eu coloco o meu reino pessoal em primeiro lugar, eu vou dar trombada com os propósitos de Deus na minha vida. E é tão fácil a gente ver isso. É tão fácil a gente se perder. É tão fácil a gente ser tentado. Ontem mesmo a gente estava conversando com um casal aqui da nossa igreja, e a gente estava trocando algumas ideias, e realmente existem muitas oportunidades que vêm na nossa vida. Elas não são ruins, elas são boas, elas não têm nada de desonesto, mas aí me perguntaram, por que você não faz isso ou aquilo? Eu falei assim, porque eu preciso ter foco. Qual é o meu foco? Deus me chamou para cuidar de gente, para pastorear pessoas. Se eu começar a fazer isso, aquilo outro, eu vou perder o meu foco. E eu não vou cumprir o propósito que Deus tem para a minha vida. Deus não me chamou para montar uma empresa, Deus não me chamou para montar uma editora, Deus não me chamou para montar uma sei lá o quê. Deus me chamou para cuidar de gente. E eu vou estar no centro da vontade de Deus enquanto eu estiver cumprindo o chamado de Deus.
Agora, tem alguma coisa de errada se eu montar? Não, não tem. Mas eu vou me desviar do propósito que Deus tem para a minha vida. Todo líder, todo homem de Deus, ele pode começar a patinar e começar a colocar os pés pelas mãos quando ele se desvia do propósito que Deus tem para a sua vida. A minha pergunta para você nessa manhã é muito simples. Qual é o propósito de Deus para você? Eu creio, segundo a palavra de Deus, que Deus tem um plano e um propósito específico para a tua vida. Eu creio, segundo a palavra de Deus, que todos os dons e talentos para você cumprir esse plano e esse propósito para a glória dele já foram conferidos para você. Eu creio que algumas dessas bênçãos você tem usado para você, porque são dons, são talentos inatos que Deus colocou nas suas mãos. E Deus está dizendo: você quer que eu abençoe a tua vida? Você quer que eu conduza o seu caminho? Então volta para o meu propósito. E se você não consegue discernir qual é o plano e qual é o propósito de Deus na sua vida, então está faltando uma coisa muito simples: conversar com Ele. Porque na medida em que a gente fala com Deus, Deus se revela a nós. Há uma grande diferença entre Sansão e Gideão. Gideão não tinha força. Gideão, quando orou ao Senhor e Deus o chamou para ser um líder em Israel, ele diz assim: o Senhor escolheu a pessoa errada, eu sou muito fraquinho. Sansão tinha força, mas lhe faltava humildade. Gideão, ele, em tudo que ele tinha que fazer, justamente porque ele não tinha força, ele dependia de Deus. Ele disse: Senhor, será que esse chamado é sério mesmo? Será que essa é a tua vontade? E Deus fala com ele, e ele fica em dúvida. Então ele diz: tá bom, Senhor, eu vou me comprometer contigo, mas eu vou pegar um novelinho de lã, vou colocar aqui fora. Se for o Senhor, durante a noite ele vai ficar cheio d'água, e aí eu vou poder até espremer a água desse novelo de lã. E Deus lhe dá o sinal confirmando. Aí ele diz: não, talvez o sereno, esse negócio todo complicado, tal, esse negócio talvez eu possa ter me enganado. Vamos fazer o inverso? Vamos ver se funciona mesmo, vamos fazer o inverso? E Deus confirma. Num outro momento ele vai para a batalha, consegue reunir 30 mil homens. Gideão não conseguiu reunir, Sansão não conseguiu reunir ninguém. Ele reúne 30 mil homens, mas tem um exército de 100 mil para lutar, mas ele está feliz porque ele tem 30 mil homens, e Deus diz para ele assim: Gideão, é muito. E ele manda embora 20 mil, e ele continua orando, e Deus diz: 10 mil é muito, e ele fica com 300, mas em cada momento ele queria estar no centro da vontade de Deus, com 300, com 30 mil, com novelo de lã, sem novelo de lã. Você não vai encontrar Sansão orando. Somente nos momentos mais terríveis da sua vida ele ora. Quando ele está cego e ele está como um animal de um circo diante dos seus inimigos, é que ele faz uma oração: tenha misericórdia de mim, me dá a tua unção mais uma vez na minha vida. Querido, você sabe qual é o propósito de Deus para a tua vida? Então aprende com Gideão e não com Sansão. Talvez você tenha que dobrar o teu joelho e dizer: Senhor, qual é a tua vontade? Qual é o teu ministério? O ministério que Deus tem para você? Qual é o teu propósito? O que Deus quer fazer através da tua vida? E Deus vai começar a trabalhar sonhos, visão, e vai tirar você do marasmo de construir apenas a tua vida para colocar você num propósito maior que Ele já preparou antes da fundação do mundo. Mas se eu não enxergo que eu faço parte desse propósito maior, eu estou vagando por essa terra.
Segunda coisa que eu aprendo com Sansão. Sansão era um herói, mas ele não era um líder. E esse foi o segundo erro na trajetória de Sansão. Ao longo da sua vida, ele se tornou um herói solitário, mas ele nunca foi o líder e juiz de uma nação. Quando ele perdeu o foco da missão, ele não conseguia mais liderar pessoas ou atraí-las para si. Enquanto ele estivesse trabalhando pela vingança pessoal, ninguém o seguiria. E a única vez que ele conseguiu arregimentar um exército foi quando 3.000 homens de Israel vieram prender Sansão e entregar Sansão ao inimigo. Olha só, está no capítulo 15, versículos 11, 12 e 13. E então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isso? E ele respondeu: assim como me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. E descemos, replicaram eles, para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. E Sansão lhes disse: jurai-me que vós mesmos não me acometereis. E eles disseram: não, mas somente te amarraremos e te entregaremos nas suas mãos, porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. E aí os líderes de Israel, que o viam como um encrenqueiro, arruaceiro e não como um juiz levantado por Deus a favor do seu povo e do seu reino, prendem Sansão, levam e entregam para o inimigo. E outra vez Deus o abençoa, o unge, e é-lhe dada pela graça do Senhor extrema força, e ele rompe as cordas com que ele tinha sido amarrado, pega uma queixada de um jumento e luta contra os inimigos filisteus, e naquele dia ele mata sozinho 1.000 inimigos. Agora, sabe o que é interessante nessa história? É que ele pega a queixada e mata 1.000 inimigos. Quantos dos homens de Israel estavam ali quando entregaram Sansão? Você lembra? Quantos? 3.000. E o que é que os 3.000 homens de Israel que tinham prendido Sansão fizeram quando ele rompeu as cordas e continuou lutando contra os inimigos? Ficaram assistindo. Não é incrível isso? Os homens ficam ali, os 3.000 homens param e ficam olhando. Sansão era um herói, mas ele não era um líder. E uma das coisas que a gente vai aprender na palavra de Deus é que Deus não está procurando os heróis solitários, que não saibam trabalhar em equipe, porque alguns desses, apesar dos seus grandes feitos, atrapalham a equipe, atrapalham o povo de Deus e atrapalham a igreja. Deus não está querendo que você carregue o piano sozinho. Deus quer que você seja alguém que possa ensinar as pessoas o valor de carregar o piano e abençoar outras. Deus está preocupado em que a gente possa agregar pessoas e mostrar um futuro melhor, e dizer: vamos juntos construir esse futuro melhor. E que talvez você tenha que andar um pouquinho mais devagar do que você poderia caminhar sozinho, para que as pessoas possam caminhar junto com você na direção da bênção e do propósito de Deus. Mas se eu não tenho a percepção da missão, eu não conduzo ninguém. A gente tem que falar a verdade. Não é verdade que em algumas ocasiões é mais fácil a gente fazer as coisas sozinho?
Você imagina aquela cena de uma criança, uma menina de 3, 4 anos de idade, que diz assim: mamãe, eu quero te ajudar a lavar a louça. Aí você pensa assim: pode deixar que eu lavo sozinha, né? Que vai fazer uma meleca toda. Mas se essa criança nunca ajudar você a lavar a louça, se você nunca ensinar a lavar a louça, ela nunca vai ver valor em lavar uma louça. Algumas vezes, seu filho vai dizer para você: papai, quero te ajudar a arrumar esse negócio. E você diz: filhinho, fica aí, né? Deixa que o papai se vira, que é meio perigoso, tal. Por quê? Porque vai dar trabalho, vai gastar o dobro do tempo. Mas se o seu filho nunca entrar lá debaixo do carro com você, se ele nunca entrar lá para arrumar um cano com você, se ele nunca fizer a massa junto com você, se você não deixar ele aprender a sentar um tijolo, ele não vai descobrir o valor, ele não vai saber como. Na vida cristã, na vida familiar, a gente não pode ser o herói solitário, a gente tem que ser o líder da equipe. E às vezes, para isso, a gente tem que andar um pouquinho mais devagar, para que as pessoas possam caminhar junto com a gente, e a gente possa ajudar essas pessoas a enxergarem ali na frente o propósito de Deus. E sabe qual é a bênção? É que quando um líder trabalha nessa visão, mesmo que ele passe, mesmo que ele não esteja mais liderando, aquele povo não vai ter falta de outros líderes que continuem o propósito e a missão que Deus colocou para aquela igreja, para aquele grupo, para aquela família. Não para, porque tem gente que aprendeu. E vou dizer mais: e surgirão pessoas que vão fazer muito melhor que aquele líder, porque a graça de Deus é sempre multiplicadora, e vai vir uma bênção maior, e você vai poder olhar e ver: olha que bênção, Deus está fazendo isso, Deus está fazendo aquilo, Deus está fazendo aquilo outro, olha que coisa tremenda. Havia uma grande diferença entre Sansão e Davi como líder. Quando ele diz para aqueles soldados que está com sede e que ele estava com vontade de tomar a água da fonte que estava lá na cidade de Jerusalém, só porque ele tinha dito isso, alguns dos soldados mais valentes que ele tinha foram de madrugada até a fonte escondida no meio dos inimigos e traz um cantil de água da fonte. E quando ele acorda de manhã, os seus soldados estão lá sorridentes e dizem assim para Davi: Davi, você ainda está com sede? Estou. Você ainda quer a água da fonte de lá? Ah, eu gostaria muito. Está aqui um cantil dessa água só para você. Nós fomos agora no meio da madrugada, invadimos o terreno do inimigo, ninguém nos viu, pegamos a água e trouxemos para você beber. E aí Davi chora e diz: eu não posso beber dessa água, porque essa água poderia significar o sangue de um de vocês que morreria por causa de um desejo todo meu. E então ele diz assim: essa água só pode beber, ou só pode ser oferecida em louvor e adoração a Deus, porque quando vocês foram lá, vocês foram em nome do Senhor dos Exércitos. Ele pega aquela água e derrama no chão na presença dos seus amigos e começa a glorificar o nome de Deus. Você pode imaginar esses homens levantando: tá bom, Davi, qual é o próximo assunto? Vamos nós, estamos preparados, porque você é homem de Deus, que nos ajuda a enxergar coisas maiores, que a gente não está servindo o Rei, que a gente está servindo o Todo-Poderoso,
que Deus está querendo levantar são homens e mulheres que dentro de casa ajudem os seus filhos a entender que eles têm um propósito e uma missão e que eles servem a Deus. Que quando saem para o trabalho, saibam que eles são homens e mulheres de Deus e que eles têm um propósito e uma missão. E na medida em que as pessoas vão vendo que nós somos homens de Deus, mulheres de Deus, que têm um propósito e uma missão, as pessoas vão se agregando ao nosso redor. E quando a gente vai vivendo essas pequenas coisas que são tão profundas e significativas, a gente vai construindo um arcabouço de valores. Sansão nunca foi um líder, ele foi um herói. Mas o interessante é que muitas vezes os heróis são incompreendidos até pelos seus queridos. Quantos são os heróis que os seus filhos não conseguem amá-los? Quantos são os heróis que perdem as pessoas mais queridas? Porque nunca conduziram com eles à luz de um propósito maior, uma visão maior, as pessoas que são significativas para a sua vida. Eles continuam fazendo feitos maravilhosos, são até aplaudidos por alguns, mas não são aquelas pessoas que agregam e constroem um futuro melhor, porque quando eles passam, não ficou nada. Mas quando um líder passa por um lugar que tem visão, que tem propósito, que tem missão, ele deixa um povo, ele deixa uma comunidade, ele deixa um sonho, ele deixa um propósito, ele deixa algo que não pode ser desacelerado, porque o povo se tornou o povo dessa visão, desse sonho, desse propósito, e vários outros líderes se levantam para imprimir o sonho e a visão em tantos outros lugares. 2 erros na vida de Sansão vimos hoje pela manhã. Vou continuar falando sobre Sansão hoje à noite. Esse homem, Deus tinha um propósito, mas ele começou a construir a sua missão, o seu sonho, o seu projeto e se perdeu. Esse homem tinha uma unção de Deus tremenda, mas ele nunca foi um líder, e por isso ele deixou de ser aquilo que Deus queria que ele fosse, um juiz de Israel. O que a gente aprendeu com esse homem? Eu tenho um propósito, Deus tem um propósito de Deus, Deus tem um propósito para a minha vida, e esse precisa ser o meu propósito, o meu sonho. E eu não posso ser um cavaleiro solitário, eu tenho que ser alguém que conduz a minha família, que conduz o meu povo, que conduz a minha igreja, que conduz a minha célula, que conduz a minha classe, que conduz alguém que está do meu lado, a visão e o propósito de Deus. 2 perguntas eu tenho para você nessa manhã. Qual é o propósito de Deus para a tua vida? Se você não consegue responder essa pergunta, vai ser difícil qualquer outra resposta. E a segunda pergunta é: quais são as pessoas que você está ajudando a levar na direção desse propósito? Quem são? Me diz pelo menos uma pessoa de quem você está cuidando, de quem você está ajudando a crescer, que você está tentando levar a uma visão maior de Deus e do seu reino. E se você também não consegue responder a essa segunda pergunta, então, querido, eu tenho uma triste notícia: você está perdido no propósito e na missão que Deus tem para você. E talvez hoje seja a hora de você começar a orar dizendo: Senhor, eu quero entender qual é o plano que o Senhor tem para a minha vida. Eu não quero saber todos os detalhes, mas eu quero entender o teu chamado. Eu quero entender para que o Senhor me deu alguns dons, algumas habilidades.
E eu quero assumir diante do Senhor a responsabilidade por alguém. E quando a gente começa a fazer isso, a gente sai da posição de Sansão e vai para a posição de Gideão, de Davi, como líder, como homem de Deus, como alguém que Deus está fazendo o seu propósito caminhar junto com essa pessoa. Queria convidar você a ficar de pé, a gente vai orar ao Senhor juntos agora. Dá a mão para a pessoa que está aí do teu lado, fecha aí o corredor. Eu queria que a gente estivesse numa grande família aqui, não é? E a gente vai estar orando. Nós vamos fazer 2 orações. A primeira oração é por você. Qual é o propósito de Deus para você hoje? Qual é o propósito de Deus? Qual é a missão que Deus tem para você? Vou te dar algumas dicas. Deus coloca em nós 2 referenciais que nos ajudam a entender o propósito e a missão. Um deles são dons. Quais são os dons que Deus te deu? As habilidades que Ele te deu. E o segundo chama-se paixão. Quais são as coisas que fazem o teu coração arder? Quando você vê, quando falam para você a respeito disso, teu coração arde. Então usa os dons e os talentos que Deus te deu para alcançar a paixão espiritual que está na tua vida, esse fogo que consome você. Confirma isso, ora, pede sinais a Deus, mas não fica parado esperando a vida passar. Quanto tempo você já está esperando? Toma uma atitude. Segunda dica: ora a Deus para Ele te mostrar pelo menos uma pessoa, e Ele vai responder. E você vai dizer: Senhor, essa pessoa que o Senhor está me mostrando, eu vou ser responsável por ela, vou cuidar, vou ministrar, vou orar, vou cercar, vou abençoar. E olha, você vai ver milagres de Deus acontecendo. Você vai usar o teu dom, a tua paixão com essa pessoa, e vai ser aquele líder que vai estar conduzindo. Você concorda que eu ore por isso? Posso orar por você por isso? Você concorda com isso? Como povo de Deus, podemos orar juntos? Senhor, eu me incluo aqui nessa oração junto com os meus irmãos. Eu tenho que confessar para o Senhor que é muito fácil a gente perder o foco. É muito fácil. E às vezes não envolve nenhum mal, nenhuma má intenção. É simplesmente a gente vai tocando a vida e a vida vai passando como um rolo compressor. E quando a gente percebe, a gente está no meio de um turbilhão e a gente não consegue se desvencilhar. E eu creio que, como acontece comigo, deve estar acontecendo com os meus irmãos. Tem muita gente boa aqui, Senhor. Muita gente do Senhor. Muita gente amada pelo Senhor. Muita gente ungida pelo Teu Espírito Santo. Muita gente comprometida com o Senhor e com o Teu reino. Muita gente que tem feito até atos profundos de consagração, mas que talvez esteja o Senhor dizendo: qual é o propósito do Senhor para a minha vida? Qual é a missão que o Senhor tem para mim? E eu quero te pedir, responde essa oração. Fala, Senhor, através do Teu Espírito. Mostra, Pai, os dons que o Senhor já deu. Mostra, Senhor, como o Senhor tem falado tantas vezes, colocando uma paixão ardente de ministrar, de ajudar, de fazer. E então, Pai, eu quero te pedir, comissiona outra vez esses Teus filhos e envia no poder do Teu Espírito Santo. Eu quero também te pedir uma coisa, Senhor. Revela alguém. Revela alguém. Talvez algumas pessoas, de tal maneira que a gente sinta aquele peso da responsabilidade que veio do céu para nós,
estou constituindo você como responsável por essa vida. E Senhor, que a gente possa entender isso como missão do alto, e a gente possa estar sonhando um futuro melhor, e sonhando construir alguma coisa, e dessa maneira a gente possa ser aquilo que o Senhor quer que sejamos: líderes, visionários, mas não inconsequentes, mas alguém que ajuda o povo de Deus a ser povo de Deus, alguém que ajuda um servo do Senhor a servir ao Senhor, alguém que ajuda a ter uma visão mais ampla do reino, do mundo, das pessoas, ao mesmo tempo em que vive essa visão mais ampla. Então eu te peço, Senhor, ouve a nossa oração como teu povo. Nós estamos de mão dada aqui, não porque cremos que tenhamos a força, o poder, a capacidade, mas porque entendemos que tudo vem do Senhor e tudo é para o Senhor. Então revela-nos, Senhor, o teu propósito. E enquanto a gente estiver vivendo assim, coloca o selo da tua presença e a tua bênção. Abençoa o teu povo, é aquilo que eu oro em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, essas famílias. E hoje, de uma maneira especial, eu quero orar, Senhor, pelos filhos. Pai, que essa nova geração que está vindo, alguns pequeninos, outros já maiores, outros jovens, outros adolescentes, outros já de cabelo branco, que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa descendência, e que nós possamos ser referenciais dessa liderança transformadora nessa terra. Ó Pai, abençoa os nossos filhos, e quando chegar o momento, Senhor, de entregar a tocha para alguém, entre tantos a gente possa entregar pelo menos uma dessas tochas aos nossos filhos. Que a nossa casa seja a casa que serve ao Senhor. Eu quero te pedir que a paz do Senhor esteja nesses lares, que a misericórdia do Senhor esteja ali, que o perdão do Senhor esteja ali. E Senhor, eu quero te pedir mais. Alguns estão vivendo grandes batalhas dentro de casa, e como homens de Deus, que eles não estejam ali apenas na força da sua carne, mas que a misericórdia e o amor do Senhor reconstruam, e aquilo que está quebrado seja, Senhor, reconstruído pela tua graça. E talvez essa seja a missão de hoje para muitos deles. Põe a tua mão de poder e abençoa. É aquilo que oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Canta conosco essa canção. Sonda-me, Senhor, e me conhece.
sai daqui sem dar um abraço em alguém, sem desejar essa graça de Deus na vida de alguém. Que a sua tarde seja uma bênção, à noite nos vemos juntos aqui às 19 horas. Que Deus abençoe a sua vida.